Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado familiarmente Vovô Joaquim, é retratado de busto, dentro de um medalhão oval. Terno escuro abotoado, com colete, ligeiramente voltado para sua esquerda, olha diretamente para a câmera. Ele está com o cabelo levemente ondulado, muito bem penteado e usa um grande bigode retorcido para cima nas pontas. Filho de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz, ele personifica a respeitabilidade do patriarca sabarense oitocentista. O ourives e joalheiro Joaquim foi casado com Amélia Luísa dos Santos, filha do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa, chamada carinhosamente de Aninha. Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Amélia Luísa dos Santos, esposa de vovô Joaquim, como era chamado Joaquim Francisco Cruz Júnior, encara frontalmente a objetiva com seriedade. Ela usa um vestido escuro simples, com gola em V. O cabelo liso está penteado para trás. No retrato de busto, ela está ligeiramente voltada para seu lado direito, mas olha a câmara de frente. Filha do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa, chamada carinhosamente Taninha, Amélia deixa transparecer a fibra das mulheres da elite sabarense com sua imagem despojada. Sabará, Minas Gerais, 1909. América Viana Cruz, na mais tenra infância. América era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato, tomado em Sabará, em 1909, ela tinha 8 meses de idade. Na fotografia tomada no quintal de casa, por Raul Guimarães. A América parece sentada numa cadeirinha de vime, com as pernas estendidas para frente, os pés descalços, e segurando com a mão esquerda no braço da cadeira, tendo ao fundo um muro de pedra ferruginosa. Ela olha de frente diretamente para a câmara com vivacidade. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1928. América Viana Cruz, aos 20 anos de idade. América era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato, tomado em Belo Horizonte, em 1928, ela posa sentada e de corpo inteiro, voltado para o seu lado esquerdo, mas com o rosto voltado para o seu lado direito e olhando diretamente para a câmera. Está formalmente vestida em traje de festa de gala, posa de corpo inteiro em vestido longo de tecido brilhante, com decote em V e sem mangas, repousa as mãos sobre os joelhos e exibe um fino colar e uma delicada pulseira no pulso do braço direito. O cenário neutro do estúdio enfatiza a jovem elegante que, 8 anos depois, se casaria com Jorge da Cunha Pereira. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1935. América Viana Cruz, aos 27 anos de idade. A jovem América era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Retrato de busto posado em estúdio, em que América está com o rosto de perfil, voltada para o seu lado direito, para onde olha, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Essa imagem fez parte da seleção das fotografias que lhe traziam as melhores recordações, que a própria América escolheu. Ela aparece com vestido de rendas claro, com gola oval, usa um delicado colar, usa brincos e tem o cabelo repartido do lado esquerdo e penteado para trás. A postura nesta imagem tem um grande efeito estético, prenúncio do noivado e posterior casamento, no ano seguinte, em 1936, com o odontólogo Jorge da Cunha Pereira. Belo Horizonte, 12 de maio de 1918. Celso Viana Cruz em retrato de estúdio. Ele era filho de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Celso, aos 4 anos de idade, posa usando um terninho infantil e calçando sandália com meia 3/4, sentado e segurando uma bengalinha sobre os joelhos com as 2 mãos, e olha diretamente para a câmara. Prenúncio da futura atividade de joalheiro e relojoeiro na Praça Belo Horizontina. Belo Horizonte,
12 de janeiro de 1914. Retrato posado em estúdio de Cícero Viana Cruz. Cícero, então com apenas 2 anos de idade, veste uma bata infantil escura com 4 botões dourados e tem uma grande gola branca, calça botinha com meias 3/4. Ao lado, uma cadeira com uma cesta de brinquedos. Ele está de pé e olha diretamente para a câmara com grande curiosidade. Cícero era filho de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. O olhar curioso do futuro engenheiro e empresário, quase sorridente, nos cativa. Belo Horizonte, Minas Gerais, 24 de fevereiro de 1909. Elisa Viana, chamada Elisinha, e Teodomiro Cruz comemoram 1 ano de casamento. Ela usa vestido claro de renda com gola alta e penteado alto. Ele ostenta vasto bigode retorcido para cima, terno escuro com colete branco e colarinho duro alto, com gravata de nó simples escura e com pequenas estampas. Elisa está ligeiramente voltada e olhando para seu lado esquerdo, enquanto Teodomiro se volta ligeiramente e olha para seu lado direito. O retrato é de busto. O casal transmite harmonia e solidez familiar. Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 de junho de 1953. Elisa Viana Cruz, afetivamente chamada Elisinha, na melhor idade. Elisa era filha de Paulo Alves dos Santos Viana, familiarmente chamado Papai Paulo, e de Maria Flávia Schelles, carinhosamente chamada Mamãe Fafá. Ela foi casada com o joalheiro e relojoeiro Teodomiro Cruz, que deu nome a uma joalheria e relojoaria na Praça 7 de Setembro. Neste retrato, tirado em Belo Horizonte, ela tinha cerca de 78 anos de idade. Apresenta-se formalmente vestida em costume marfim com ampla gola em V com bordados, exibe brincos de platina e pérola e usa uma gargantilha com uma pedra preciosa. Tem o cabelo penteado alto e exibe um ligeiro sorriso que denota realização. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1880. Francisca Claudina de Abreu Oliveira Malta, chamada Chiquinha, filha de Francisco José de Oliveira Malta e de Joaquina Balbina do Nascimento Abreu, foi casada com Pedro José do Espírito Santo Schelles, filho de José Francisco do Espírito Santo Schelles e de Porfíria Rosa do Amor Divino. Francisca aparece dentro de um medalhão oval com passe-partout branco, posa em 3/4 para sua direita, mas olha diretamente para a câmara com firmeza. Ela veste um traje de gala e está com o cabelo partido ao meio e penteada para trás com um laço de fita na parte posterior da cabeça e usa brincos. Sabará, Minas Gerais, 21 de agosto de 1904. Gersina Rocha dos Santos, filha de Daniel da Rocha Machado e de Maria Georgina Rocha, se casou com João Augusto dos Santos, chamado Joãozinho, filho de Paulo Alves dos Santos Viana e de Maria Luísa Melo. Aos 20 anos de idade, a jovem Gersina posa em vestido de renda marfim e chapéu alto de véus, com o rosto e o olhar voltados ligeiramente para o seu lado direito. O perfil suave denuncia timidez, mas o olhar prenuncia um enlace com João Augusto dos Santos. Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. 4 gerações da família Viana em panorama festivo. Homens vestidos formalmente com ternos e costumes com camisas de colarinho e gravata enfileirados atrás, mulheres em vestidos de festa sentadas, e crianças, sendo uma ao colo, 19 pessoas capturadas para celebrar o casamento de Elisa Viana, chamada afetivamente Elisinha, com Teodomiro Cruz, ocorrido na véspera, dia 4 de janeiro de 1908. A variedade de trajes reflete idades e papéis familiares. Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. 4 gerações da família Viana reunidas. A reunião da família ocorreu nesse dia, para comemorar o casamento de Elisa Viana com Teodomiro Cruz, ocorrido na véspera, dia 4 de janeiro de 1908.
O retrato foi tirado na casa de Paulo Alves dos Santos Viana, chamado Papai Paulo, a Rua Duca Quente. Aparecem 19 pessoas de 4 gerações, com os homens perfilados em pé e as mulheres sentadas à frente. Belo Horizonte, 29 de outubro de 1915. 3 irmãos, Isaura, Cícero e América Viana Cruz, alinham-se diante de fundo neutro do estúdio. Isaura, Cícero e América eram filhos de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. O trio posa com Cícero no centro, ladeado pelas irmãs Isaura e América. As meninas estão com vestidos rodados lisos e claros e o garoto usa calças curtas escuras com casaco claro e laço de gravata no pescoço. Isaura com 5 anos, Cícero com 3 anos e América com 7 anos. A composição fotográfica sugere fortes laços duradouros de amizade entre os irmãos. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1939. Fachada original da joalheria Teodomiro Cruz na Praça 7. Fotografia da antiga joalheria e relojoaria Teodomiro Cruz, na Praça 7 de Setembro, na Avenida Afonso Pena esquina da Rua Rio de Janeiro, edifício da fotografia alemã, do fotógrafo Francisco Teodoro Passig. A joalheria e relojoaria ficava no local onde hoje se situa o edifício Helena Passig. Na porta da loja vê-se Celso Viana Cruz, com cerca de 25 anos e Milton Viana Cruz, com cerca de 24 anos de idade, ambos em trajes sociais, que faziam atendimento ao público. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1960. Joalheria Teodomiro Cruz em nova loja no edifício Helena Passig. Em seu novo endereço, na Avenida Afonso Pena, loja, no edifício Helena Passig. Vêem-se, da esquerda para a direita, na frente, Milton Viana Cruz, o funcionário oficial relojoeiro Eurico, Elizabeth de Lisboa Cruz, chamada Beth, Celso Viana Cruz, e o funcionário oficial relojoeiro Virgílio, atrás, 2 funcionários atendentes de balcão, um não identificado e outro chamado Gersípio. Celso Viana Cruz, com cerca de 46 anos e Milton Viana Cruz, com cerca de 45 anos de idade, ambos em trajes sociais. Jaboticatubas, Minas Gerais, circa 1890. O Major João Batista dos Santos Viana, filho de José dos Santos Ferreira e de Maria da Costa Viana, posa em pé, com a farda da Guarda Nacional e com espada na cintura, ao lado do alto capacete. João Batista foi casado com Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada afetivamente de Cidadinha, filha de Manuel Alves dos Santos e de Ana Joaquina Moreira Castilho. Ele bem representa a classe dos proprietários rurais brasileiros, empenhados em manter a ordem do Império Brasileiro. Jaboticatubas, Minas Gerais, circa 1890. Retrato conjugal, João Batista dos Santos Viana, sentado, tendo em pé ao seu lado sua mulher Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada Cidadinha, que apoia a mão no ombro dele. João Batista tem a barba grisalha e usa terno com colete escuros e gravata. Felicidade Augusta veste um costume com casaco escuros e gola de renda branca, e ostenta expressão doce. O casal demonstra sua ligação afetiva e solidez matrimonial. Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado familiarmente Vovô Joaquim, é retratado de busto, dentro de um medalhão oval. Terno escuro abotoado, com colete, ligeiramente voltado para sua esquerda, olha diretamente para a câmara. Ele está com o cabelo levemente ondulado muito bem penteado e usa um grande bigode retorcido para cima nas pontas. Filho de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz, ele personifica a respeitabilidade do patriarca sabarense oitocentista.
O ourives e joalheiro Joaquim foi casado com Amélia Luísa dos Santos, filha do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa, chamada carinhosamente de Aninha. Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim. Joaquim Júnior era filho de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz. Joaquim foi casado com Amélia Luísa dos Santos. Neste retrato, o reconhecido ourives e joalheiro Joaquim, em trajes formais, vestido interno com colete e camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta, com um vasto bigode retorcido nas pontas para cima, aparece dentro de um medalhão oval, com passe-partout, tem o rosto ligeiramente voltado para a sua esquerda e olha diretamente para a câmara, com olhar firme. O leve desvio de cabeça acentua a dignidade. Belo Horizonte, circa 1920. José Pedro Batista, chamado Buju, posa em retrato de busto. José Pedro era filho do farmacêutico José Marciano Gomes Batista, chamado Pirula, e de Generosa Rosa Paraíso. Ele foi casado com Teodorina Cruz Batista, chamada Silu. Neste retrato ele aparece vestido formalmente com um terno escuro de colete com camisa de colarinho e gravata e de chapéu, e exibe um grande bigode com as pontas voltadas para baixo. Teria então cerca de 50 anos de idade. Ele está em 3/4 voltado para a sua direita e olha na mesma direção. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1910. Nilo von Esserlin e Josefina Angélica Viana. Nilo von Esserlin é filho do segundo casamento de Josefina Angélica, com o alemão Guilherme von Esserlin. Josefina Angélica foi casada com Joaquim Francisco Cruz, no segundo matrimônio deste. Retrato posado em estúdio em forma de medalhão oval. Josefina e Nilo estão em trajes formais, ele de terninho e gravata de laço e ela com vestido de gola jabot. Nilo posa frontalmente enquanto Josefina posa de 3/4 e olha para seu lado direito. A mistura de sobrenomes revela a integração de imigrantes germânicos à sociedade mineira. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1890. Josefina Angélica Viana com cerca de 60 anos. Josefina Angélica foi casada com Joaquim Francisco Cruz, no segundo matrimônio deste. Em segundas núpcias foi casada com o alemão Guilherme von Serlin, com quem teve um filho chamado Nilo von Sperlin. Neste retrato posado em estúdio ela usa casaco claro com blusa de gola circular no pescoço. Josefina posa de 3/4 voltada para seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. O olhar direto transmite personalidade forte que guiou 2 casamentos e a educação de enteados e filhos. Belo Horizonte, 27 de novembro de 1919. Retrato número 1 de Lúcia Viana Cruz com 1 ano de idade. A pequena Lúcia Viana Cruz era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Em seu primeiro ano de existência ela posa em retrato de estúdio sentada numa poltrona com as pernas para frente, usando o vestidinho infantil claro e tem os pés descalços. O destaque são os cabelos curtos, e o olhar curioso fixa-se na lente, registrando a vivacidade herdada de Elisinha e Teodomiro. Belo Horizonte, 27 de novembro de 1919. Retrato número 2 de Lúcia Viana Cruz com 1 ano de idade. Lúcia era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada de Elisinha. Em seu primeiro ano de existência ela posa em retrato de estúdio sentada numa poltrona, com as pernas para frente, usando o vestidinho infantil claro e está calçada com botinha preta e meia 3/4. Ela tem os cabelos curtos e olha diretamente para a câmara demonstrando curiosidade.
Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. Detalhe do célebre retrato de 4 gerações da família Viana. Maria Flávia está à frente do grupo de pessoas, das quais se veem o marido e 2 dos filhos, vestido escuro com detalhes de veludo, cabelo penteado alto. Maria Flávia olha diretamente para a câmara demonstrando seriedade e tranquilidade. Era filha de Pedro José do Espírito Santo Cheles e de Francisca Claudina Abreu, de Oliveira Malta, afetivamente chamada Chiquinha. Ela foi casada com o capitão, da Guarda Nacional, Paulo Alves dos Santos Viana. O semblante sério, porém sereno, traduz a matriarca que reúne filhos e netos após missas dominicais. Belo Horizonte, 26 de maio de 1918. Retrato dos irmãos Odilon Viana Cruz e Milton Viana Cruz. Odilon e Milton eram filhos de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato de estúdio eles estão lado a lado. O pequeno Odilon, com cerca de 1 ano e meio, está sentado, enquanto Milton, com aproximadamente 2 anos e meio, está em pé, ambos olhando diretamente para a câmara. Ambos usam terninhos infantis bufantes claros, com botinhas e meias 3/4, os de Odilon são pretos e os de Milton são brancos. Sabará, Minas Gerais, circa 1870. Capitão Paulo Alves dos Santos Viana, familiarmente chamado Papai Paulo, posa de busto, vestido interno com colete com camisa branca de colarinho e gravata borboleta preta. A imagem se apresenta em um medalhão oval. Paulo tem o olhar elevado à esquerda sugerindo esperança de tempos republicanos. Filho do Major João Batista Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada afetivamente Cidadinha, depois casado com Maria Flávia Cheles, familiarmente chamada Mamãe Fafá, sua participação contribuiu para a posição da Guarda Nacional na região. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1890. 3 irmãos, Francisca Alves dos Santos, afetivamente chamada Chiquinha, capitão, da Guarda Nacional, Paulo Alves dos Santos Viana e Rita Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Ritinha, posam juntos. Eles são filhos do Major, da Guarda Nacional, João Batista dos Santos Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Cidadinha. Paulo, ainda moço, ao centro da imagem, e ladeado pelas irmãs, apoia-se no ombro da irmã mais velha, enquanto Rita lhe segura o braço. A triangularidade reforça o laço fraterno. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1880. Pedro José do Espírito Santo Cheles, familiarmente chamado Seu Cheles, quarentão, ostenta barba e bigode. Ele era filho de José Francisco do Espírito Santo Cheles e de Porfíria Rosa do Amor Divino, foi retratado com aproximados 40 anos de idade. No retrato, emoldurado como um medalhão oval, ele tem o rosto e olhar voltado para o seu lado direito e demonstra bastante tranquilidade, parecendo esboçar um pequeno sorriso. A moldura oval e a roupa escura sobre fundo neutro realçam o caráter afável do patriarca. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1890. Rita Augusta Alves dos Santos, afetivamente chamada Ritinha, é captada em Close. Ela era filha do Major, da Guarda Nacional, João Batista dos Santos Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Cidadinha. Neste retrato, Rita Augusta tem o rosto ligeiramente voltado para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. Está vestida formalmente, com vestido escuro de gola alta branca com um laço, e com penteado alto. Ela usa brincos, exibe um rosto de traços finos e aparenta grande serenidade. Um suposto esboço de sorriso lhe traz um ar de Mona Lisa. Sabará, Minas Gerais, 1904.
Retrato de Teodomiro Cruz. Teodomiro era o filho primogênito de Joaquim Francisco Cruz Júnior e de Amélia Luísa dos Santos. Neste retrato, tomado em Sabará em 1904, ele tinha 34 anos de idade. Estava vestido em trajes formais, com terno escuro, camisa branca de colarinho alto e gravata, e exibe um enorme bigode retorcido para cima nas pontas. Teodomiro tem o rosto ligeiramente voltado em 3/4 para seu lado direito e olha diretamente para a câmara. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1936. Teodomiro Cruz em meia-idade. Teodomiro era o filho primogênito de Joaquim Francisco Cruz Júnior e de Amélia Luísa dos Santos. Neste retrato, tomado em Belo Horizonte, em 1936, ele tinha aproximadamente 66 anos de idade. Estava vestido em trajes formais, com terno escuro, com colete, camisa branca de colarinho e gravata elegantemente listrada, tem o cabelo aparado e penteado. Teodomiro tem o rosto ligeiramente voltado para seu lado direito em 3/4 e olha diretamente para a câmara. Foi a última lembrança sua que legou à posteridade. Sabará, Minas Gerais, circa 1940. Teodoreto Cruz, solteirão alto, ocupa todo o enquadramento de pé. Teodoreto era filho de Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim, e de Amélia Luísa dos Santos. Não teve descendentes conhecidos. Este retrato mostra que Teodoreto era muito alto, ele posa ao ar livre, de pé e vestindo roupa social, terno escuro e camisa branca de colarinho com gravata, e olha frontalmente para a câmara. Belo Horizonte, Minas Gerais. Circa 1950. Teodorina Cruz Batista, chamada Cilu, senta-se com as netas Regina e Maria Vicentina ladeando. Teodorina era filha de Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim, e de Amélia Luísa dos Santos. Foi casada com José Pedro Batista, chamado Buju. Cilu sorri e olha para a câmara, satisfeita com a descendência. A matriarca constituiu um grande ramo da família Cruz Batista.